Cristiane, tudo bem? Tudo bem, e você? De que cidade tu é? Sou de Venâncio Soares. Quando é que tu conheceu o Ozox? Eu conheci a Ozox foi mais ou menos em fevereiro, foi final de fevereiro, quando o João e o Gilberto foram lá me visitar. E eu não fazia nem ideia do que se tratava. O João só me falou que era alguma coisa de ozônio e tal, e eu comecei a pesquisar antes de conversar com eles, porque ele tinha me falado só por telefone. E eu já conheço o João há muitos anos. E aí eu fui pesquisar e quando eles chegaram eu já sabia tudo. Tudo que eles iriam me falar eu já sabia. Então não tinha como eles me enrolar porque eu já estava por dentro. E aí eles me apresentaram, eu entendi o assunto e eu disse assim, eu quero porque o meu pai tem Alzheimer. E o meu pai, ele está passando por uma fase que ele está quase que uma vida vegetativa. Porque ele não estava mais comendo sozinho, ele não conseguia mais ter noção de quando ele precisava ir no banheiro, ele não tinha mais noção de nada. Então ele estava muito, muito fora. E aí eu disse, eu quero esse aparelho. E aí na Páscoa, dia 31 de março, foi o último dia que eu vi o meu pai mal. Mal mesmo. Eu pensei que ele não ia passar daquele final de semana. Porque ele não conseguia nem abrir a boca para falar alguma coisa. E o meu pai sempre foi uma pessoa muito falante. Mas a gente sabe que o Alzheimer vai deteriorando as células da pessoa. E aí ele começou, no dia da Páscoa, a gente começou a usar, porque o aparelho tinha chego naquela semana, a gente começou a usar o aparelho no quarto dele, por 15 minutos, ligando os 15 minutos todas as noites. Na primeira semana, ele já apresentou melhoras, que ele já estava falando. Numa semana depois, ele já estava mais falante. Na segunda semana, ele já estava conseguindo levantar para caminhar, já estava saindo da cadeira de rodas para levantar. Na terceira semana, eu vi o meu pai falar muito e caminhar por 10 metros. Aquilo foi a melhor emoção que eu pude ver. Depois de muitos anos, ver o meu pai sem poder fazer nada. E aquilo foi emocionante para mim. Então, eu comecei a usar, o meu pai está numa clínica, e aí eu pedi para as enfermeiras, durante o dia, colocar o aparelho para que os outros idosos também se beneficiassem disso. E há poucos dias atrás, eu estive na clínica e conversei com as enfermeiras e perguntei, e aí, vocês têm percebido alguma coisa diferente nos outros idosos, em função de estar durante o dia, só que é uma sala maior, então deveria ter mais aparelhos lá. E aí uma das enfermeiras disse assim para mim, eles estão dando mais trabalhos para nós, porque eles estão sendo mais ativos, eles estão mais falantes, eles estão caminhando mais. Mas isso é muito bom, porque a gente começa a ver, porque nessa clínica a maioria deles tem Alzheimer. E a gente começa a ver o resultado para ter qualidade de vida. E foi isso que eu olhei quando eu vi o aparelho e quando eu li sobre o aparelho e estudei antes mesmo do João e do Gilberto vir me trazer o aparelho. Então aquilo ali para mim foi a coisa mais gratificante que eu pude ver. Principalmente vendo que o meu pai está falante, está regenerado, ele consegue caminhar, ele consegue se alimentar sozinho, ele até pede para ir ao banheiro, coisa que ele não fazia mais. Então é uma coisa assim que não tem preço que pague. Eu sempre digo, o valor desse aparelho, ele é um valor simbólico, perto do resultado que ele dá.